Olá, eu sou Rafaela Fineza, sou terapeuta de casais e esse é o meu canal. Se você está comprometido em ter um casamento saudável e feliz, já se inscreva aqui e vem comigo no meu propósito de salvar casamentos ao redor do mundo. Então, bora lá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, sobre ciúmes. Esse tema, esse grande problema que causa tantas brigas e tantas separações na vida dos casais. E você vai poder descobrir como resolver isso. Antes de começar o nosso assunto, eu já quero te pedir para dar um like aqui no nosso joinha e também já se inscrever caso você ainda não tenha se inscrito. Então, bora lá? Eu já quero fazer uma introdução aqui com 3 perguntas. É normal ter ciúmes? Ou é normal não ter ciúme? Ou o ciúme faz parte dos relacionamentos? E aí, o que você acha? São perguntas que chegam no meu consultório, nas minhas terapias online e até mesmo no meu Instagram, onde eu compartilho conteúdo diariamente. O que você acha? Você acha que é normal um casal ter ciúme? Você acha também que é normal o casal não ter ciúme, nunca passar por essa situação? É necessário que o ciúme faça parte do relacionamento? São perguntas difíceis de responder, né? Parecem difíceis, mas são bem fáceis e eu vou poder responder todas elas para você aqui. Então vamos lá. O ciúme é para proteger aquilo que é nosso. É uma emoção de proteção. É uma emoção que vem para tentar nos proteger daquilo que a gente mais teme, que é da rejeição e do abandono. Parece que é um temor pela infidelidade ou por traição, mas não é. O que realmente a pessoa ciumenta sente é um medo terrível de ser rejeitada e abandonada. E isso provavelmente está ligado à forma como ela foi criada, ao estilo de apego que ela teve ao longo da infância dela. E é sobre isso que eu quero falar para vocês logo no início do nosso vídeo, sobre a teoria do apego. John Bowlby, um pesquisador que estudou profundamente sobre o apego, sobre os estilos de apego entre o cuidador principal e os bebês, né? Principalmente a relação da mãe e do bebê. Ele fez vários estudos, desenvolveu vários estudos sobre a teoria do apego. E ele estudou todos os estilos e ele descobriu que existem 3 tipos de estilo de apego: o apego seguro, o apego ansioso e o apego evitativo. Vamos falar então do apego seguro. O que é o apego seguro? Nada mais é aquele apego onde a criança ela sente a proteção, ela sente o amparo, ela sente segurança no seu cuidador principal. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja uma avó, uma tia, mas ele se sente protegido. Ele sabe que ele pode confiar. Não tem ansiedade de achar que aquele cuidador vai embora e não vai voltar. Ele tem a plena certeza que ele vai voltar, porque ele é rodeado e recheado de afeto, de cuidado, de amor, de carinho e de muita proteção. Essa criança que tem um estilo de apego seguro, ela teve um ambiente com a mãe, com o pai, de muita proteção, um ambiente de pessoas que estavam sempre presentes, que estavam sempre ali para todo momento que ele precisasse, sem nenhum tipo de ansiedade, sem nenhum tipo de situação que pudesse deixar coisas ruins daquela criança. Então, assim ele cresce com um estilo de apego seguro. E a pessoa com apego seguro, ela vai se sentir muito mais confiante diante da vida dentro dos relacionamentos no futuro. Ela vai se sentir sempre muito mais confiante, muito mais segura e muito mais tranquila para desenvolver bons relacionamentos. E também vai ser muito bom se relacionar com essa pessoa, porque é uma pessoa que acredita, que sabe quem ela realmente é, tem segurança em ser quem ela é, porque a vida toda as pessoas deram segurança para ela ser quem ela realmente é, para ela ter toda a autenticidade que ela pudesse, porque era seguro ser quem ela era. O próximo apego é o apego ansioso. Esse tipo de apego é o mais instável. Esse cuidador negligenciou de alguma forma essa relação. Às vezes estava presente, às vezes não estava. Tinha afeto em alguns momentos, em outros momentos não tinha. E aí o que acontece? Na vida adulta ele tende a ter esse apego ansioso também. Ela quer se conectar com outra pessoa, ela tem esse interesse, mas ela se sente insegura, ela se sente ansiosa, com medo de não ser recíproco, de não receber essa reciprocidade do outro. Sempre ansiosa se o outro vai estar pronto a se comprometer
em relação a ela ou não. Normalmente essas pessoas são aquelas que nos relacionamentos são inseguras, são ciumentas, não confiam, têm facilidade de se conectar, mas têm medo da aproximação, têm medo de se aproximar e do que pode ocorrer. Se você tem esse apego, você acaba metendo os pés pelas mãos, porque você começa a ver abandono onde não tem, você começa a ver problema onde não tem, você começa a ver desconfiança onde não tem. O cônjuge normalmente demonstra carinho, demonstra atenção, não dá nenhum motivo para que o outro desconfie, mas mesmo assim ela se sente ansiosa, ela se sente aflita diante daquele relacionamento. Se você tem esse tipo de apego, você vai ter que aprender a lidar com ele. Você vai ter que pegar e fazer uma comparação e uma separação entre a sua criança ferida e entre o seu adulto saudável. Eu acho muito interessante essa relação, porque muitas vezes a gente quer continuar se desculpando, se justificando diante da vida, usando a nossa criança ferida, aquela criança que de alguma forma foi negligenciada na infância. E agora o que a gente tem que fazer? Você tem que abraçar a sua criança ferida, falar assim, olha, eu te abraço, né? Pega ela, imagina aí na sua mente a sua criança, você quando criança, começa a imaginar você lá sendo ferida, sendo negligenciada. Você vai abraçar essa criança, mas também vai desenvolver a adulta que você é. Desenvolver uma adulta saudável baseada nessa criança ferida. Fala assim, olha, eu sei que você foi ferida, eu sei que você foi magoada lá na infância, mas agora você está numa fase adulta e você é responsável por aquilo que você constrói para si mesma. Você é responsável pela história que você está escrevendo para si mesma. Então agora você tem que assumir o seu papel de vencer esse apego ansioso e fazer algo contra isso. Né, buscando se aproximar cada vez mais de um apego seguro. Eu sei que é difícil porque não foi o que você recebeu, mas você ainda pode receber. Por isso a importância de quem tem um apego ansioso procurar um relacionamento com alguém que tem um apego seguro, porque muito dificilmente você vai conseguir ter um relacionamento bom com alguém que não tem um apego seguro, ou com alguém, por exemplo, que tem um apego ansioso como você. Vão ser dois desconfiando um do outro o tempo todo. Então é muito importante esse cuidado de encontrar alguém com um apego seguro. Se você acabou casando com uma pessoa que tem um apego ansioso também, então vocês dois vão ter que trabalhar junto esse processo de assumir a responsabilidade diante do adulto saudável que vocês querem ser. Se você perceber que não existe possibilidade de abandono, não existe possibilidade da pessoa não gostar de você e que ela está ali realmente querendo estar com você, você precisa ativar o seu adulto saudável. A sua criança ferida, ela não pode ter voz dentro de você para ficar falando, para você ter medo, para você ficar receosa, para você ficar ansiosa. Assuma sua adulta saudável e encare os riscos de ter um relacionamento e de acreditar até que você prove o contrário. Por mais difícil que seja, você vai ter que decidir confiar nesse relacionamento. Porque se relacionar com alguém sempre vai ser um risco. Nunca a gente vai ter 100% de certeza de que um relacionamento vai dar certo, mas a gente pode fazer de tudo para que isso aconteça. O terceiro apego é o apego evitativo. Nesse apego faltou afeto, faltou presença, faltou cuidado, faltou atenção, faltou carinho, faltou proteção, faltou tudo, gente, faltou tudo. E por conta dessa falta de conexão, a pessoa se torna uma pessoa distante e fechada para relacionamentos. Como não teve conexão lá na infância, ela pode ter muita dificuldade de se conectar com alguém, para se relacionar. E no estilo de apego evitativo, normalmente essa pessoa se esconde por trás de uma máscara de autossuficiente, que ela é muito capaz, de muito exigente, com uma exigência demais para quem vai ficar do lado dela. Nunca ninguém é bom o suficiente para aquela pessoa e ela acaba impedindo de se tornar íntima de alguém. Normalmente isso é uma desculpa, é uma justificativa para não se aproximar e aprofundar o relacionamento. Então é melhor dizer assim, essa pessoa não é boa para mim não. Eu dou conta sozinha. Eu vivo bem sozinha. Mas porque ela acabou aprendendo que conectar não é algo tão simples para ela. Então, para que ela não precise se conectar, é melhor ela dizer que ela não precisa daquilo. Mas nós sabemos que nós somos seres de conexão. Nós precisamos de conexão, assim como nós precisamos de alimento.
Então isso não é uma verdade, não é uma verdade sobre você que tem esse estilo de apego evitativo. E você pode começar a tirar essa cara de autossuficiência e começar a encarar, a aprender a lidar com esse apego evitativo e começar a trabalhar um apego seguro dentro de você. Essa pessoa que tem um apego evitativo, ela não tem a ansiedade que o que tem um apego ansioso tem, mas ela tem uma dificuldade de aprofundar nos relacionamentos. Ela tem uma dificuldade de intimidade, dificuldade de expressar sentimentos, dificuldade de falar do que sente. Elas evitam muito, por isso é muito difícil ter um relacionamento sério. Normalmente essas pessoas que têm um apego evitativo são pessoas que namoram tipo 2 meses, 3 meses e acabam terminando. Ou quando ela percebe que o outro está querendo se tornar muito íntimo, ela acaba terminando, ou a própria pessoa termina com ela, porque como ela não abre o coração, ela não entrega profundamente o coração, essa pessoa acaba distanciando também e não querendo mais aquele relacionamento. E essas pessoas normalmente dão desculpa que não querem se relacionar, que não tá afim, mas não é que elas não querem se relacionar, mas é porque a dificuldade de se conectar é tão grande que é melhor dizer que não tem como, que não quer. A gente quer ver uma coisa muito, muito louca, é uma pessoa que tem um estilo de apego ansioso se relacionar com uma pessoa que tem um estilo de apego evitativo. O evitativo, ele vai causar mais e mais ansiedade naquele que tem um estilo ansioso. Então, o ideal é que uma pessoa que tem um estilo ansioso se relacione com uma pessoa que tem um apego seguro, porque ela vai aprender a confiar, porque essa pessoa vai passar confiança para ela. E essa é a importância. Então eu tenho certeza que você já identificou aí qual é o seu apego e qual é o apego do seu cônjuge. E provavelmente agora não tem jeito de mudar mais. Se você casou, se você tem um apego ansioso e casou com um apego ansioso, vocês vão ter que dar o seu jeitinho aí. E eu vou poder ajudar um pouquinho vocês. Se você casou com um apego evitativo, mais difícil ainda é o processo. Mas pelo menos agora vocês estão entendendo por que vocês brigam tanto, por que vocês discutem tanto, entram tanto em conflito e em divergência, por conta do ciúme que envolve vocês, por conta da insegurança que envolve vocês. E eu já quero indicar um livro Apegados, de Amir Lavini, né? É um livro muito, muito bom, que fala sobre os apegos da teoria de Bowlby, né? Ele fala de uma forma mais diferenciada, uma forma mais leve, mas é muito bom para que você entenda toda a teoria do apego e entenda profundamente realmente por que você tem esse tipo de apego e se é esse mesmo que você está constatando aí vendo o vídeo. Bom, a gente tem 2 tipos de ciúme, né, gente? A gente tem o saudável e a gente tem o doentio. Vamos falar do saudável. Então, o saudável é aquele que vem em formato de cuidado, aquele que vem em formato de zelo. Se você vê alguma situação que parece conflituosa, de repente, disparado o seu alarme vermelho e você começa a se preocupar e já começar a se posicionar para resolver aquele problema, porque você não quer arriscar perder o seu relacionamento por conta disso, por algo que realmente pode colocar ele em risco. Mas como a gente está falando de um ciúme saudável, o seu alerta vermelho é disparado, você percebe e tem noção do perigo, só que você não age de forma disfuncional. Pelo contrário, você vai conversar, você vai esperar o momento certo e vai conversar sobre aquilo, vai dizer como você se sente e como é importante para você que tenha uma mudança de comportamento imediata em relação ao seu cônjuge, em relação a alguém que ele possa estar conversando ou se envolvendo de alguma forma. O ciúme doentio é aquele que já saiu do nível de cuidado e de zelo e já chegou num nível que traz prejuízos para sua relação. Normalmente, como a gente diferencia uma emoção difícil de uma emoção comum, de uma emoção básica? Por exemplo, uma pessoa que sente tristeza, é comum sentir tristeza, é comum você ficar triste. Mas quando eu sei que já é algo que está beirando um quadro de depressão, quando aquela tristeza traz prejuízos para aquela pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que sente ansiedade, é super normal sentir ansiedade, todos nós sentimos. Mas quando eu sei que ela está entrando num transtorno de ansiedade ou tendo crises de ansiedade, quando aquela ansiedade causa prejuízos para a vida dela, ela tem dificuldade de trabalhar, ela tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de ficar em casa, tudo traz conflito para ela baseado quando se fala daquela ansiedade e tudo traz problema quando se fala daquela tristeza muito profunda. Então, qual é a diferença? Um ciúme é saudável e não traz prejuízo. O outro é doentio e traz prejuízos para a relação, dificulta a relação, dificulta a dinâmica de vocês como casal.
E esse é o que vocês precisam correr, esse é o que vocês precisam tomar cuidado para não cair nesse ciclo de ciúmes doentios a ponto de realmente acabar com o casamento de vocês. Normalmente, dentro desse ciúme doentio, a pessoa tem uma necessidade extrema de controle, né? Um controle extremo sobre o outro, quer saber quem ligou, quer saber quem mandou mensagem, quer saber com quem essa pessoa tem conversado, o cônjuge tem conversado ao longo do dia, ao longo da semana, o que ele tem feito, para onde ele foi, que hora que ele voltou, que hora que ele vai chegar, manda mensagem perguntando onde que ele tá, liga de vídeo para saber onde que ele realmente tá, para poder ver o lugar, para poder ver o ambiente, se ele não tá mentindo. Começa a ver coisas onde não tem, começa a criar uma atenção seletiva só para aquilo que realmente prejudica a relação no sentido do ciúme mesmo. Não consegue ir a lugar nenhum, porque tudo que onde vai sente insegurança em relação ao comportamento do outro, em relação às pessoas que estão nesse lugar. E ainda assim age de forma disfuncional, agredindo com palavras e acusando o cônjuge de coisas, de ele estar fazendo coisas que nem tem provas. Gente, isso é muito sério. A maioria dos ciúmes se tornam prejudiciais, principalmente pela falha de comunicação do casal. Se os casais aprendessem a dizer como se sentem e o porquê se sentem daquela forma diante do comportamento disfuncional do outro, o ciúme não prejudicaria tanto e seria visto até como de forma funcional e saudável dentro da relação. E os efeitos do ciúme podem ser diversos, se forem colocados de maneira disfuncional. Um deles é a discussão. Muitos casais, muitos cônjuges, eles preferem discutir na hora, resolver aquele problema na hora e às vezes nem se importa se estão em um lugar público, se estão diante da família, não se preocupam em expor o cônjuge. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você não pode expor o seu cônjuge diante da família dele, diante da sua família, num local público, num local de trabalho ou num evento, numa festa que vocês tiverem, porque isso tira o respeito. Na verdade, vocês estão desrespeitando o outro, porque independente do outro estar errado, não justifica a sua disfuncionalidade em jogar, acusar e criticar na frente das pessoas. Você está diminuindo ele e ao mesmo tempo também você está diminuindo o seu relacionamento, diminuindo ao chão, a qualidade da sua relação. Se todas as vezes que você sentir ciúme, você resolver discutir sem pensar nas consequências que aquilo vai causar, de maneira muito disfuncional, provavelmente o seu casamento ele não vai continuar. Provavelmente seu casamento vai acabar. Por não se preocupar em ter uma discussão num lugar público, na frente dos familiares, essas pessoas, principalmente as mulheres, são colocadas até como loucas por esses maridos, pelos seus cônjuges. Por quê? Não por causa do ciúme, mas por causa da disfuncionalidade diante do ciúme que está sentindo naquele momento. Entende que o problema não é o ciúme? O problema é o que a gente faz com essa emoção que está aqui dentro de tentativa de proteger a nós mesmos, da rejeição e do abandono, e a gente acaba sendo colocada como louca por conta da disfuncionalidade, da forma como nos comportamos diante dessa emoção. Um outro grande efeito dos ciúmes que pode causar é a pessoa acusar o outro sem ter provas. Gente, a gente trabalha com evidências. É assim na ciência. A ciência só trabalha com aquilo que ela pode provar, com aquilo que ela pode evidenciar. E na nossa vida também não precisa ser diferente. A gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem evidência. Eu tenho provas de que ele está me traindo, eu tenho provas de que ele realmente está agindo de maneira disfuncional, está tendo comportamentos disfuncionais como um marido, como uma pessoa que tem uma aliança comigo. Não tenho provas. Ou então, tenho provas. Não, então contra provas não há argumentos. Provas são provas, fatos são fatos. Agora, não tenho nenhuma evidência de que ele está fazendo isso, são coisas apenas que passam na minha cabeça. Então, você tem que aprender e tomar a decisão de acreditar nele ou nela até que se prove o contrário. Eu sei que é difícil, mas é uma decisão que você precisa tomar, acreditar até que se prove o contrário. Porque a gente precisa confiar nas pessoas. Um relacionamento ele só dura se houver confiança. Se você não tem o outro confiando em si mesmo, você vai sentir desamparada, você vai sentir, poxa, eu não sou digna de confiança. E se você também não confiar no outro, o outro vai se sentir indigno, poxa, eu não sou digno de confiança.
Então, viver na desconfiança vai balancear e vai prejudicar muito o casamento de vocês, a ponto de trazer frieza, a ponto de trazer falta de libido, falta de prazer, de desejo sexual, falta de comunicação assertiva. Vocês vão começar a se estressar um ao outro com muita frequência, tudo porque não existe confiança. Então, esse elo do casamento, ele precisa da confiança para que seja de qualidade. Qual é a solução, gente, para esse ciúme doentio que algumas pessoas sentem? É falar sobre o que estão sentindo. Mas antes de falar o que estão sentindo, é perceber o que está sentindo e entender o porquê está sentindo aquilo. Depois que você entender por que você está sentindo aquilo e ter a certeza do que você realmente sente, não, o que eu estou sentindo é um ciúme baseado nisso e eu estou sentindo isso por causa disso e disso. Porque a pessoa que ele está conversando não é confiável, ou porque ele está tendo um relacionamento, está ficando um relacionamento mais íntimo com essa pessoa, as trocas de mensagens têm sido frequentes. Então, existe um fato que me gera ciúme, que me causa ciúme, que me causa um certo desconforto e uma certa insegurança. Então, eu pego e falo. Eu não gostei, ou eu não gosto, ou eu não estou gostando disso, ou eu não me sinto confortável com isso. Sempre uso não me sinto, eu não acho, ou eu percebo, eu interpretei dessa forma, porque não é sobre o outro, não é sobre o comportamento do outro, é sobre como você se sente. Então, às vezes, o comportamento do outro não está nem sendo tão disfuncional assim, mas o que importa é como você está se sentindo diante daquele comportamento. Então, o outro pode perceber assim, eu não preciso mudar, porque eu não estou fazendo nada de errado. Ou eu estou só conversando com essa pessoa, ou eu estou só trocando mensagens. Só que não tem a ver com o comportamento do outro, se o comportamento está certo ou errado, está funcional ou disfuncional. O que está em xeque é como você se sente. Só que se você não falar como você se sente, o outro nunca vai saber. O outro nunca vai perceber a importância dele mudar ou ele deixar esse tipo de comportamento. Então você tem que, primeiro, ter certeza do que você está sentindo, ter certeza do porquê você está sentindo isso e ter a coragem de falar, de mesmo estando vulnerável, mesmo estando insegura, de chegar para o outro e falar, olha, eu me sinto desconfortável, eu me sinto insegura e eu gostaria que você parasse esse comportamento ou que isso não se repetisse mais. E olha, as chances do outro te ouvir são gigantes, porque quando a gente diz sobre nós e quando a gente esquece de acusar e criticar o outro, julgar o outro por aquilo que ele está fazendo, mas a gente olha para dentro de nós e a gente fala o que a gente está sentindo, o outro tem uma tendência a se empatizar conosco, a olhar a nossa dor, a olhar a nossa ferida e tentar consertar de alguma forma, já que vai estar realmente ao alcance dele, porque tudo vai mudar a partir do momento que ele se comportar de forma a fazer com que você se sinta cada vez melhor, cada vez mais segura, cada vez mais amparada por esse marido ou por essa esposa. Eu sei que muitas vezes é difícil se permitir ser vulnerável para o outro, mas uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, os casais que têm mais intimidade não são aqueles que têm mais relação sexual ao longo de uma semana ou várias vezes numa semana ou num dia, mas é o quanto de vulnerabilidade o outro conhece de você. É o quanto o outro conhece das suas fraquezas, das suas maiores limitações. Então você precisa dizer para o outro sobre isso. Eu me importo com isso. Mas a esposa do meu amigo não se importa, ou meu amigo faz isso e tá tudo bem. Só que você não é a esposa do amigo dele e ele não é o amigo dele. Então vocês são um casal único, vocês têm a autenticidade de vocês e se é difícil para você, o outro precisa entender. O que é importante para um importa, o que é importante para o outro importa. Então, às vezes eu nem dou tanto valor para aquilo, mas eu preciso me importar porque é importante para o outro. Então, eu sei que muitas vezes é difícil você se colocar vulnerável diante do outro. Eu sei que muitas vezes é mais fácil tirar a roupa para o seu esposo do que se despir emocionalmente. Mas o que você tem que entender é que quando arriscamos nos despir, mesmo com a chance de termos o olhar de estranhamento do outro, pode ser a nossa única chance de conseguir aquilo que a gente precisa. Diga onde dói, diga como você se sente, porque, mais uma vez, o ciúme não tem a ver com o comportamento do outro, mas como você se sente. Faça pedidos legítimos de forma funcional. O que seria um pedido legítimo?
eu não quero mais que você siga essa pessoa. Você seguir essa pessoa me causa desconforto e insegurança. Eu ficaria muito feliz se você não seguisse mais essa pessoa. Ah, mas é minha amiga, não tem nada a ver. Eu me sinto mal de saber que você segue essa pessoa. E eu ficaria muito feliz se você deixasse de seguir. É assim que eu me sinto. E aí o outro vai entender. Acredite. Eu lembro e quando eu falo de ciúmes, eu lembro de vários casais, né, que chegam no consultório para mim. Eu lembro de uma paciente que a mãe dela sempre ensinou para ela que ela tem que confiar desconfiando. Gente, é possível confiar desconfiando? Não, não é possível. Ou você confia ou você desconfia. E aí essa frase ficou enraizada dentro dela. E ela tinha muita dificuldade de confiar no cônjuge dela, mesmo ele não dando motivos, mesmo ela não tendo provas, mesmo não evidenciando nenhuma situação que poderia realmente causar essa insegurança nela. Ela simplesmente seguia à risca o direcionamento que a mãe dela deu, confiar desconfiando. Tipo, dormir com um olho aberto e o outro fechado. Ela não tinha vida. E ela começou a se tornar muito disfuncional por conta disso. E o marido começou a viver um controle extremo da parte dela. E foi sufocante ao ponto deles precisarem procurar a terapia. Então tome muito cuidado também com a crença que tem dentro de você. Em que você acredita? Que você tem que confiar desconfiando? Que o outro não é confiável? Que o outro está sempre pronto a te dar um golpe? Que o outro está sempre pronto a te abandonar, a te rejeitar pelo que você é, porque você é um fracasso, porque você é fraca, porque você é insegura? Então, tome muito cuidado com as crenças que você tem também sobre si mesma e sobre o outro, e sobre aquilo que ele pode fazer em relação a vocês, em relação ao casamento de vocês. Lembro também de uma esposa que desconfiava muito do marido e sempre que ele dava um ar de tipo tá fazendo alguma coisa de errado, ela pegava o táxi, ela pegava o Uber e corria atrás para saber onde que ele estava. E muitas vezes ele estava sempre fazendo alguma coisa do trabalho ou alguma coisa de alguma atividade física, estava sempre fazendo algo funcional e saudável, né? E muitas vezes ela se sentia mal com isso, porque ela não conseguia lidar com a própria insegurança, até que ela precisou entender que ela precisa confiar até que se prove o contrário. Não é, Rafaela, eu não quero ser a última a saber, eu não quero ser a última a saber que eu estou sendo traída ou que o meu marido mentiu para mim. Você não vai ser a última. E ainda que seja a última, você vai saber. Você não precisa ir atrás, você não precisa viver uma vida de desconfiança o tempo todo. E aí, pra gente fechar de forma resumida, é sim normal ter ciúme. O ciúme é uma emoção de proteção, de zelo e de cuidado. É normal não ter ciúme? Algumas pessoas realmente não vão ter. Se, por exemplo, existe um casal que os dois têm um apego seguro, é possível que eles nunca vivam uma situação de ciúme, ou talvez vão viver pouquíssimas situações de ciúme e bem leves. Então, normalmente, aqueles que vão viver uma situação de mais ciúmes são aqueles que têm os estilos de apego ansioso e o estilo de apego evitativo. E é necessário ter o ciúme dentro da relação? De certa forma, sim, porque precisa existir esse cuidado e esse zelo em relação ao outro. Se você simplesmente entrega o seu relacionamento, deixa a vida levar e segue e não se importa com aquilo que está acontecendo, provavelmente você pode fechar os olhos para algumas coisas que são necessárias de um cuidado maior, de uma atenção maior. Então, é sim importante ter um certo ciúme no relacionamento. É normal sentir ciúmes, você não é louca por isso, desde que você tenha um comportamento funcional diante dessa emoção, e é normal também você não sentir ciúme. Gente, fez sentido para vocês o que a gente conversou hoje? Então já deixa um comentário aqui se foi importante para você, se inscreva, dê o like caso você ainda não tenha dado, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Tchau!